Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que já estamos conectados, pessoas conhecidas que já estão se conectando aí nessa noite especial de hoje. Que bom que estamos juntos aqui nesse evento. E em nome da ICF Brasil, eu desejo que sejam todos muito bem-vindos à nossa semana e também agradecemos aos nossos patrocinadores que vocês conheceram aí no nosso vídeo. Eu sou Ana Mussi, eu sou voluntária na ICF. Sou atual coordenadora da ICW e quem está comigo no apoio é a Wang e a Clélia, também da ICF Brasil. A International Coach Federation, para aqueles que não sabem, né, é a maior associação global de coaches que está presente em mais de 100 países e ela conta hoje com mais de 60 mil associados ao redor de todo o mundo. E nesse momento também a gente gostaria de agradecer, né, a todos os nossos associados que estão aqui conosco hoje, então todos vocês associados da ICF que estão prestigiando essa semana conosco, aos líderes regionais também, que nós temos, né, regionais em todo o Brasil, ao comitê, né, aos comitês que funcionam aqui na ICF também, e ao nosso Conselho Deliberativo. Convidamos todos vocês para seguirem a ICF no LinkedIn, no Instagram. A Wang vai colocar os links para vocês no chat também. E se quiserem registrar esse momento, marcar a ICF nas redes sociais, também vai ser uma alegria para nós. A International Coaching Week, que é essa semana que nós estamos vivenciando hoje, é a maior celebração de coaching profissional do mundo. E nessa semana estão acontecendo já diversos eventos em mais de 20 idiomas, e aqui no Brasil a nossa programação está muito especial e nós estamos muito felizes com todos os eventos que estão acontecendo e as interações e o conteúdo de qualidade que a gente está proporcionando para vocês, profissionais da área de desenvolvimento de recursos humanos e coaches associados também. Esse evento, como vocês sabem, está sendo gravado, né? E também como forma de preservar os acordos com os nossos palestrantes, também com os participantes aqui da nossa sessão, nós não estamos autorizando o uso de robôs de inteligência artificial para gravação ou transcrição dessa sessão. Então, pedimos a colaboração de todos. Esse evento também concede, né, certificado de participação via ICF Global. Então, caso você queira receber o seu certificado, deve fazer a solicitação via um formulário que será compartilhado ao final desse evento. E nesse formulário também, esse formulário vai ser compartilhado via chat, e nesse formulário também nós queremos convidar você para fazer a sua avaliação de como você percebeu esse painel, esse evento de hoje, e também deixar o seu depoimento. Também lá você vai ser convidado a fazer um vídeo, deixando o teu depoimento em forma de vídeo, para que a gente possa postar também e repercutir um pouco mais da experiência de cada um de vocês. Hoje nós vamos falar, né, sobre a experiência do colaborador e aqui a gente também quer saber como é que foi a experiência dos nossos convidados para essa sessão. E também, se você está gostando e acompanhando a nossa programação, nós temos um pedido especial para fazer. Como forma de apoiar, né, as ações em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, nós estamos solicitando doações para duas instituições que foram cuidadosamente selecionadas pelos nossos associados, que é a Cruz Vermelha, com ação local no Rio Grande do Sul, e também a ONG Acendendo Mentes. Então, é uma forma que a gente encontrou de também contribuir, né, nesse momento difícil que a gente vê o nosso querido estado do Rio Grande do Sul passando e também uma forma da gente apoiar ações locais por meio dessas duas entidades. Então, fica aqui o nosso convite para aqueles que puderem contribuir, colaborar, que estão gostando da semana e aproveitando aí o nosso conteúdo, também fazerem essa doação. A Wang também vai colocar ali no chat para nós o Pix, né, dessas duas associações e o site também para vocês conhecerem o trabalho. Muito bem, assim, alguns avisos protocolares, mas vamos lá, né? Hoje vocês estão aqui para ouvir as nossas convidadas nesse painel que foi preparado com muito carinho, pensando nesse tema que é tão relevante, né, dentro do cenário de desenvolvimento que a gente está vivendo hoje nas organizações. E para iniciar o nosso painel, então, eu gostaria de dar as boas-vindas às nossas convidadas especiais do nosso painel Employee Experience. Hoje nós estamos aqui com três super profissionais. A primeira delas é a Fabiana Dutra, que é a founder da Elox Employee Experience, e é também VP de Pessoas, Cultura e Transformação na Time Now. Ela é palestrante, head de Employee Experience, design organizacional, cultura de alta performance e gestão de pessoas. Estamos também aqui com a Bel Ribeiro, que é a diretora de Talent Strategy na Mercer, doutora em Psicologia da Educação pela PUC, certificada em Coaching e diversas formações em Inteligência Emocional, Hogan, Learning Agility, Birkman, entre outros, que fazem parte da sua formação. E também estamos aqui
com a Paula Heller, que é a diretora de aprendizagem e experiência do colaborador na Vale, né? É uma executiva de RH com uma trajetória rica em diferentes culturas e em diversas temáticas relacionadas a pessoas e gestão. Então, sejam muito bem-vindas, né, as nossas três convidadas de hoje. Que bom estarmos juntos aqui nesse painel, que a gente deixou bem aberto para a gente fazer um bate-bola, para a gente conversar. A gente convida todos vocês para estarem conosco nessa troca, para que estejamos juntos, né, nesse debate sobre esse tema tão relevante. E agradeço, então, imensamente poder contar com cada uma de vocês aqui nessa noite de hoje e desejo que a gente tenha aí um painel bem gostoso e que as nossas trocas sejam relevantes e de conteúdo. Para começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu queria convidar você primeiro, a Bel Ribeiro, para contar para nós, assim como depois eu convidar a Fabiana e também a Paula, para contar para nós como é que essa questão, né, da experiência do colaborador, do employee experience, chegou na tua vida, né? Me conta um pouquinho e para você, o que que é employee experience? Então, começamos por você, Bel, contando para nós um pouquinho da tua vivência nessa Muito área. obrigada. Obrigada, Ana, e obrigada a todos, né, por estarem aqui para esse papo aberto, que é o que nos interessa. A gente está super motivado para essa conversa, para ouvir vocês também, e levar esse assunto um pouco mais longe do que aquele que a gente tem visto no dia a dia. E você sabe que acho que Employee Experience entrou na minha vida exatamente por essa curiosidade, né? Estar com pessoas, entender as pessoas, entender como as pessoas podem estar mais felizes aonde quer que elas estejam, é uma das coisas que eu fui descobrindo ao longo da construção da minha profissionalidade como uma dos meus maiores interesses. Sempre quis saber o que eu podia fazer para, de alguma maneira, criar uma oportunidade que fizesse sentido para as pessoas. E aí, nesse caminho, durante o meu processo de formação, no mestrado ainda, eu estudei muito sobre sentidos e significados, que é exatamente o conceito que, para mim, move toda a plataforma de Employee Experience. Por que fazer e que sentido tem aquilo para as pessoas? Quando então eu, já na vida profissional, mais voltada para a vida corporativa, da própria consultoria, na Mercer, de maneira mais significativa, eu tive a oportunidade de entender isso metodologicamente. Como a gente poderia, para além disso que era algo que me movia, que iluminava o meu dia a dia dentro da corporação, pensar como a gente pode, de alguma forma, conduzir o olhar pelos subprocessos de RH, de modo a entender que sentidos a gente está criando para as pessoas a partir daquelas experiências e vivências. Assim, fui me aprofundando nessa prática e fui descobrindo que por trás de tudo que a gente pudesse fazer, e a gente vai falar muito disso aqui hoje, vai contar metodologia, vai contar um pouco do que a gente faz, etc., tinha uma palavrinha que, para mim, é como que o resumo do que é experiência do colaborador. É entender os momentos que importam para as pessoas. E por que aquele momento importa para aquela pessoa. Olhando para isso de maneira profunda, vem o passo dois, né? Quando algo faz sentido para alguém, sobretudo na perspectiva do seu trabalho, o seu retorno para aquela organização é muito maior. E isso me dava a conexão que me faltava para o mundo corporativo. Como eu olho para as pessoas, entendo os sentidos e significados que aquela experiência está causando e criando naquelas pessoas, melhoro essa experiência para que ela seja cada vez mais fortalecida e, por outro lado, também gero valor para a organização. Mais para frente, a gente vai mostrar alguns dados que nós combinamos e selecionamos aqui, e aí vocês vão poder visualizar um pouco disso que eu estou mencionando. Mas esse era o foco, né? Como é que a gente junta as duas coisas? Aquilo que faz bem para as pessoas, que faz com que elas queiram ficar e que retorne estrategicamente para a organização como resultado. Bacana.
essa tua fala do sentido, né? Do que faz sentido e significado. Gostei bastante de te ouvir a partir daí. Queremos saber de você também, Fábio. Como é que foi, Fabiana Dutra? Como é que foi, como é que você se apropriou e chegou nesse lugar da experiência do colaborador? Como é que isso fez sentido para você? Gente, boa noite. É uma honra estar aqui, um prazer, né? Eu falo que falar de EX para mim, né? A gente fala de Employee Experience como EX, é sempre muito gratificante, né? Eu acredito muito que Employee Experience é a grande alavanca aí de mudança dos negócios, né? Mas eu comecei a navegar nesse tema, ainda sem saber falar inglês, porque acreditem, tá, gente? Até hoje é, as melhores biografias, os melhores estudos, eles estão em inglês, né? Então, isso é um ponto também que eu acho que é importante. O Bel vai trazer alguns exemplos aí da Mercer que, para mim, são referências. Mas foi em 2012, né? Na época, eu trabalhava na FCA, a gente estava construindo a planta da Jeep, em Pernambuco, e a gente teve uma mudança cultural muito forte quando a gente recebeu um presidente global pela primeira vez atuando no Brasil. Então, até então, só para vocês entenderem um pouquinho, a gente tinha um presidente que era local, né, que saiu de Betim, lá de Minas Gerais, e que foi crescendo na companhia, né, e que se tornou global. E de repente cai um alemão, global descendo para fazer a condução da planta, da construção da planta. Em paralelo a isso, a minha irmã é especialista em Customer Experience, em experiência do cliente. E eu lembro que, muito similar, em 2012, ali a gente estava desenvolvendo o layout da planta da Jeep, né? Ou seja, onde as pessoas iriam trabalhar, o ambiente que é, Jacob Morgan fala muito sobre a importância e o impacto do ambiente na experiência das pessoas. Quando esse presidente global chegou para mim e falou assim: quero conhecer a experiência de cada um dos meus colaboradores no banheiro, onde eles vão sentar, qual é o fluxo dele para pegar o ônibus, e foi descrevendo uma jornada do dia a dia do colaborador. Nesse momento, uma lâmpada acendeu para mim, né? Que tema é esse que um global de uma multinacional, né, que fatura bilhões de dólares ao ano, conhece tão bem que eu ainda não conheço como uma gerente de recursos humanos? Na época era uma gerente executiva de recursos humanos. E isso, conversando com a minha irmã, trocando ideias, ela virou para mim e falou assim: Fabiana, Employee Experience é o futuro da mudança do negócio para fazer as experiências conectados muito com a transformação digital. Só para a gente fazer um parênteses, quando eu comecei a navegar nisso em 2012, tive todo o desafio de tentar entender o que é experiência, independente se é do empregado, se é né, se é da liderança, independente, a palavra experiência. E eu me deparei com alguns conceitos muito interessantes. Porque a experiência pode ser sobre o que você sente, como a Bel já colocou, mas sobre o que você observa também, né? Então, é importante a gente entender que quando a gente entra nesse espectro do que é uma experiência, a gente começa a entender que experiência é tudo que acontece no negócio, né? Então, em 2012, eu comecei a aprofundar, a gente construiu a planta sobre alguns conceitos, eu ainda tinha alguns incômodos sobre o conceito do Employee Experience, ser algo muito só focado, quando você fala de Employee Experience até hoje, em raras exceções você encontra Employee Experience falando de negócio, falando muito de RH, a gente vai entrar nesse detalhe aqui mais para frente. Mas o que eu mais me aprofundei e entendi, e até fui para os Estados Unidos em 2018, né, depois de 6 anos estudando isso, praticando, é entender sobre as emoções, como elas são geradas a partir das interações, né? A Bel até falou significado, que é extremamente importante, porque, principalmente quando você vai começar a falar de engajamento, quando você começar a falar sobre, né, a marca empregadora, mas entender a importância das interações e a construção, né, da intencionalidade na gestão de pessoas faz total diferença para a gente começar a entender Employee Experience. Então, em 2018, eu tive a oportunidade de trabalhar numa função global dentro da FCA, já nesse projeto da Stellantis. Fiquei responsável pela parte toda de desenvolvimento humano organizacional para a nova cultura da empresa. E lá eu tive a oportunidade de fazer um MBA na Universidade Mística com o David Urich, onde eu apresentei para ele a metodologia que, sem querer mesmo, tá, gente? Mas foi uma coisa sem querer. Ele que deu um insight para mim e falou assim: poxa, você não cria um produto disso e começa a vender. Foi assim que nasceu a Elox, né? Então, a Elox nasceu a partir de uma metodologia que são elos de experiência, né? Então, a gente tem toda uma metodologia que fala sobre o elos de experiência.
E como que esses elos geram maior performance organizacional. Então, hoje, o que a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês é que Employee Experience, experiência do colaborador, tem a ver com transformação digital, tem a ver com design organization, tem a ver com formas de comunicação, com como você cria intencionalidade na gestão, focada na transformação dos modelos de negócio, né? Então, é assim que aconteceu. Hoje eu tenho essa a empresa, a Elox, né, em parceria com duas outras empresas no mercado também, que uma trabalhada para cultura de aprendizado e a outra focada em Customer Experience, porque são dois temas, né, principalmente todos vocês que estão aqui, que, né, que tem a parte do coach na veia. É importante a gente entender a questão do aprendizado dentro dessa cultura, né, dentro dessa experiência toda. Então, a gente vai conversar um pouquinho e contar como é que a gente chegou, né, em alguns conceitos importantes para a gente iniciar o trabalho. Que bacana. Então, já há um bom tempo, né, quando nem se falava sobre isso, você já teve insight a partir de uma prática de alguém que veio e trouxe essa É indagação o que para a Mel você. falou, né? A gente tem que ser curioso, a gente tem que ser É, provocador por gente mesmo, né? E quando a gente gosta do tema, por isso que eu falo, gente, se deixar, nós vamos ficar aqui, tá? até, muito bom. Queríamos conhecer também sobre você, Paula. Como é que essa questão do Employee Experience surgiu na tua vida e de que forma que você começou a trabalhar com esse tema? Bacana. Obrigada, Ana. Boa noite a todos. Eu sou Paula Heller, eu sou diretora de aprendizagem e IX aqui na Vale. E agradecer, né? Primeiro o convite e estar aqui com a Fabi e a Bel é uma honra, porque a gente já trocou muitas figurinhas e é sempre bom a gente trocar juntas, né? Então, eu vivi muitas outras posições, gente, na área de recursos humanos, na área de pessoas, em diferentes culturas, né? E quando você está exposta a diferentes culturas, você estabelece um olhar e consegue enxergar a beleza da diversidade, né? E aí eu comecei a entender que experiência, não importa o país que você esteja, ou numa comunicação diferente, ou numa implantação de um projeto, experiência é experiência. E aí, o que que eu fui aprendendo nessa minha jornada diversa, né? Que a experiência é gerada primeiro por uma abertura, um espaço de confiança, um espaço seguro, para que as pessoas possam expressar o que pensam, o que não está bom, o que pode melhorar, né? E tem o outro lado que é entender, né? É ouvir o que está sendo dito, interpretar, para que de fato a gente tenha insights relevantes para você ter tomada de decisão. Porque se você não aproveitar essa escuta para insights, você também não vai tomar decisões que sejam assertivas. E também o agir, né? Porque você precisa executar essas mudanças para transformar essa realidade. Um pouco do que a Fabi falou, do que a Bel falou. É o que a gente chama de close the looping, né? Você precisa fechar o looping dessa jornada. E aí, o que que ficou muito forte a questão da experiência? Então, a experiência era algo que estava me intrigando há algum tempo, né? E aí, como vocês sabem, é que a Vale, eu acho que muitos de vocês acompanharam mais de perto, né? Mas a Vale, desde 2019, após o evento de Brumadinho, né? A gente vem numa transformação dessa nossa jornada cultural, né? Então, uma organização que aprende, uma organização que erra e que ressignifica e que, de fato, quer fazer uma transformação da, da sua forma de ser, né? E aí, dentro dessa jornada da cultura, gente, eu preciso entrar aí, né, no tema de cultura, porque é o seguinte: o que que é cultura? É o que realmente uma organização valoriza. É basicamente o walk the talk, né? O que é demonstrado, o que as pessoas fazem e não o que elas dizem. Mas tem algo relevante que é o seguinte: quando o dizer e o fazer não estão alinhados, é o fazer que modela essa cultura. E aí, nessa jornada toda, a gente teve, assim, muitos acertos, muitos aprendizados, e durante a jornada, a gente trabalhou bastante a consciência da liderança. Então, coach, mentor, eles são extremamente importantes para essa jornada, para a amplitude do olhar dessa liderança, né? E, obviamente, também dos empregados, de todos os colaboradores, né? Mas tinha alguns comportamentos aqui que eles realmente estavam difíceis, e estão, tá, gente, difíceis de serem evoluídos, da gente mudar de patamar.
E aí a gente estava se provocando, refletindo, falando, mas como que a gente consegue colocar a cultura em ação? É como a gente até fala carinhosamente aqui. E obter os resultados que a organização deseja, essa marca de empresa que nós gostaríamos, né? E aí nós começamos a fazer o seguinte, tá bom, o que muda comportamento? Ah, o que muda comportamento são as crenças, né? Tá bom, o que que são as crenças? Ah, as crenças elas são formadas por vieses, né? Que são os vieses que a gente vai gerando ao longo da nossa vida, das nossas experiências. E o que gera os vieses são as experiências. E aí é nessa camada que a gente entrou para trabalhar essa experiência. Trabalhando a experiência, eu ressignifico esses vieses, obviamente eu revisito as minhas crenças e aí eu começo a mudar o comportamento, né? E aí a jornada da experiência veio fortemente para nós. E a gente precisava entender assim, quais são os impactos que nós queremos gerar dessa experiência. E podem ser as mais diversas, gente. No nosso caso, tinha uma questão de retenção de talentos, alavancar nossa marca empregadora, aumentar a produtividade. E aí, nessa jornada, a gente começou a fazer um trabalho com método, né, com disciplina, com muita ajuda, mas assim, nós estamos ainda na jornada, né? A gente ainda tem, obviamente, o que celebrar, mas é uma jornada bastante interessante. Então, assim, para você dar um passo de mudança estratégico na organização, você vai precisar mexer em experiência. A experiência é o elo, né? Como a Fabi colocou, né? É o elo que vai conectar o todo. Agora, não é um problema de RH, definitivamente. É a organização a favor dessa experiência. E a gente faz isso não é para melhorar a vida do RH, das pessoas que trabalham com RH, é para melhorar e impactar a vida das pessoas. E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque a gente tem algumas armadilhas nessa jornada que a gente precisa cuidar. A gente vai ter bastante spoiler para isso. Muito bom, bacana ver esse lugar que você colocou a experiência como a base, né, para essa mudança comportamental. A gente já traz um novo olhar assim para essa questão da experiência do colaborador pensando nisso. Muito bom. Bel, eu queria te convidar a contar um pouquinho para nós o que que é essa experiência do colaborador. Eu sei que você tem um material que você gostaria de compartilhar aqui conosco, então queria te convidar para trazer esse material para ele servir aí como uma base aí Claro, do nosso claro, claro. bate-papo. Uhum. Vamos batendo um papo aqui. A gente selecionou do material interno da Mercer 3 slides para poder iluminar um pouquinho a nossa conversa, mas quero pedir para a Paula e Fabiana que, por favor, me interrompam quando quiserem. Quero muito mais um Pode bate-papo deixar. do que fazer uma apresentação institucional. Mas um ponto, Fabi, e é por aí que eu quero começar, na sua fala, que ficou conversando aqui comigo, sabe? Quando a gente quando a gente pensa na questão da experiência do colaborador, tem um ponto que eu fui construindo como entendimento, que é aonde o sentido se dá, aonde o significado se dá. E você tem toda a razão quando diz, não é só de viver. Eu costumo usar uma frase que eu até brinco com ela, no sentido da construção mesmo, que eu digo, o que você viu, viveu, ouviu viver. Porque qualquer situação te leva à construção de uma experiência. A observação, que é um ver, ou um viu viver, também te traz uma percepção, uma emoção, e é dali que aquilo surge, né? É a conexão com algo que você tenha vivenciado, independentemente de com que sentido você viveu aquilo, né? Se é tocando, se é observando, enfim. E é por aí que a gente trabalha dentro da metodologia que eu queria mostrar aqui. O que que a gente tem, no que a gente tem se apoiado? O primeiro ponto de apoio, ele vem exatamente das pesquisas que a gente foi encontrando nas pesquisas de engajamento, que é uma prática interna da Mercer. Dentro das pesquisas de engajamento, nós fomos observando que determinados fatores, tais como engajamento, a inovação, rentabilidade, menos turnover, satisfação, e olhar para a marca como uma marca querida, estava muito atrelada a essa questão dessas emoções que emanam desse sentir e desse viver aquele ambiente. E aí nós começamos a mensurar quanto isso e que significado de verdade isso construía. Então,
é quase um depara, né? Você, quando tem alguém que experienciou alguma coisa mais positiva, que vive aquele ambiente e que percebe aquele ambiente como nutritivo, como um espaço em que ele pode ser próspero, automaticamente você tem uma pessoa mais engajada. Então, aqui já tinha um primeiro olhar para nós. O segundo, a própria abertura que o ambiente dava. Quanto mais aberto para acolher, seja lá o que for que esse colaborador trouxer, mas para acolher, para compreender, para ver de que maneira que ele pode contribuir com a organização, você traz as pessoas de forma muito mais criativas e participativas, co-construindo toda a realidade daquela organização. E assim, para cada um desses dados, a gente foi vendo essa correlação direta com estar lá dentro significava efetivamente um retrato de como eu vivo estar aqui. O viver estar aqui levava a uma escolha mais perene, que é, por exemplo, o caso do menor turnover. Então, o menor turnover que a gente observa, vem muito dessa escolha cotidiana que o colaborador vai fazendo por esta companhia que, naturalmente, outra vez, ele nasce de como essa companhia me acolhe, que oportunidades eu percebo e tudo mais. E assim, olhando para esses dados, a gente começou a se aprofundar nessa perspectiva. Deixa eu ver como é que a gente pode efetivamente olhar para as organizações e apoiar as organizações a construir, então, uma jornada que vá propiciando esses momentos que importam, né? Que vá dando conta de mapeá-los e não só mapeá-los, mas de entender quando é e que natureza de ação eu deveria fazer para tornar esse ambiente e esse momento mais rico. E aí chegamos, teoricamente, a esses três grandes pontos, né? A experiência, ela é uma somatória de três eixos. O ambiente propriamente dito, bem como disse a Paula, que tem a ver com a cultura ali vivida, não só com a cultura pregada ou desejada, mas com a cultura vivida, porque ela é que vai gerar essa experiência, com todos os programas e processos que a organização tem, e, logicamente, não só de recursos humanos, mas que movem e estruturam o trabalho dentro daquela organização, com as experiências da vida daquela pessoa, em função do que ela vive naquele momento, se aquela é uma experiência próspera e nutritiva, o que ela oferece para ele o leva a sentir, a pensar, a querer o quê? A tornar como real os seus desejos e os seus projetos de vida, carreira, e tudo aquilo que ele tem ali dentro. E o terceiro eixo é como é que aquilo tudo vai moldando quem eu sou, o que eu estou vivendo e como a minha maturidade vai se construindo. Então, olhando para esses três eixos, é que nasce a teoria ou a metodologia que a Mercer pratica nos seus programas de mapeamento e de criação de jornada de colaboradores dentro das organizações. E aí, sem querer me estender, mas um pouco por aqui fica a nossa história, né? Então, quando a gente olha para cá, o que que a gente vai observando? Que o processo de construção da jornada do colaborador, ele tem uma série de questões que são as variáveis anteriores, né, o que a gente chama de inputs, os compromissos, a estratégia do negócio, os valores, missão, propósito da organização, que automaticamente eles iniciam com um processo de criação de alguns mecanismos de conexão com as pessoas e com o negócio propriamente dito, como, por exemplo, o sistema de gestão de desempenho, que vai gerar o reconhecimento e recompensa, a experiência que eu ofereço dele ser bem acolhido, mal acolhido, ou nem me preocupar com isso, a experiência de remuneração, as experiências de desenvolvimento, a experiência que eu conto para o colaborador, que essa organização valoriza na perspectiva de ESG, e todos os demais elementos que compõem o ambiente da organização.
Do lado de lá, tudo isso que ele viver vai gerar nele uma percepção, vai gerar no colaborador uma percepção. De que natureza? De se eu sou ou não, se eu tenho ou não neste ambiente a possibilidade de ter uma experiência de bem-estar total, física, mental e financeira. Se eu tenho um processo de aprendizagem contínuo, e aí, Fabi, tem toda a razão quando você traz a história, acho que foi a Paula que disse, não é só do RH e também não é só do colaborador, é uma junção de todas estas coisas, porque é efetivamente a cultura da aprendizagem e a experiência de aprendizagem que ele vai tendo ali, que vai gerando nele essa percepção. Esse ambiente mais positivo, em que ele se sente disponível, provocado, desafiado a viver, trabalhar, crescer, se desenvolver, e todas as outras questões que, de alguma maneira, criam esses pontos de contato dele com essa organização. Logicamente que dentro de um desses está o papel da liderança. Uhum, Qual é a exatamente. experiência que ele tem com esse líder, né? Como ele é percebido, como ele é cuidado, que oportunidades esse líder, de alguma maneira, cria para que ele se desenvolva. E isso tudo vai criando esses dois grandes elos que estão aí, né? A experiência que o colaborador tem com a marca e a experiência que ele tem para ele, É. criando um sentido de valor centrado nesse sujeito que de verdade vai produzir resultados para aquela organização. Então, esse é o caminho, eu vou chamar de caminho metodológico e elementos mais orientadores da prática que a gente utiliza para estruturar os elementos da jornada. Ô, Bel, e aqui é legal, né? Tem alguns conceitos, gente, que acho que é extremamente importante a gente clarear aqui para vocês. Desde o primeiro slide que a Bel apresentou, é notório o quanto a gente fala de resultado de negócio, né? Eu até tenho uma fala que eu gosto muito, que é assim, ó, Employee Experience, experiência do colaborador, muda o seu modelo de negócio. Se você estiver fazendo algo dentro da empresa que não esteja remodelando ou criando um novo jeito de pensar e fazer as coisas dentro da organização, a gente não está trabalhando em Employee Experience. Você pode estar trabalhando em engajamento, que não é X, né? Então, o primeiro conceito, engajamento não é experiência. Satisfação não é experiência. Então, assim, dentro do que a gente acredita aqui na metodologia também, a gente fala o seguinte: você precisa ter o colaborador satisfeito para você conseguir engajá-lo, para aí sim você conseguir fazer ele notar esse valor que a Bel acabou de explicar do que é a experiência que ele está vivendo. Então, quando você pensa nesse conceito, né, nessa amplitude de employee experience, né, da experiência do colaborador, é muito importante a gente entender que a responsabilidade primária é do líder. O líder é responsável pela experiência do colaborador. E por quê? Porque é o líder que tem o ponto de contato com os momentos mais importantes. A Bel falou muito sobre isso, sobre os momentos mais importantes da pessoa dentro da empresa. Desde o momento que ele é um candidato, que ele está sendo selecionado, o líder ali está fazendo um touch point com ele, de um momento extremamente importante para ele. Quando ele é contratado, independente de como é o onboarding, né? Independente de como você cria ali os primeiros meses dentro da organização, ele tem uma percepção que confirma a experiência que ele vivenciou dentro da experiência como candidato ou não, né? E aí começa a falar sobre um pouco de por que a gente está tendo tantos problemas nas empresas que a gente está perdendo as pessoas? Porque as pessoas não estão mais, como é que eu posso dizer? Com tempo, paciência de esperar, de confirmar aquilo que ela já viu que não está funcionando, quando ela está no auge do engajamento dela com a empresa. E aí, o que eu trago também para vocês é que quando a gente fala de qualquer outro processo de RH, promoção, feedback, desempenho, enfim, até uma oportunidade de espátrio, a liderança está na frente disso, né? Uhum, Só uhum. que aí eu vou um pouquinho além também. Se eu sou analista de finanças ou de compras e fui contratado para a empresa, vocês concordam que eu tenho várias interações dentro do meu dia a dia que não passam pelos processos de recursos humanos, né?
e que dependendo do esforço que eu estou fazendo para entregar essa atividade, isso me gera uma emoção negativa ou positiva. E é Sim. nesse momento que a gente tenta ampliar que a liderança, ele é responsável por esse 90% do dia do colaborador, que é o dia a dia dele, né? Então, é muito importante a gente entender que quando a gente fala de employee experience, ela é o centro de uma experiência do negócio. E é por isso que quando a gente vê ali, né, na metodologia da Mercer, falando da experiência do cliente, é por isso que a gente precisa entender que o seu cliente, independente se você é B2B, independente se você é B2C, B2C. independente se ele é B2B ou B2C, ele é B2P, de people, né? Isso aí. Independente disso, ele vai sentir o que acontece dentro da sua empresa, a experiência que o seu colaborador vive. Por isso que X, hoje em dia, é um dos temas mais falados na alta liderança das empresas, né? Qual está sendo a dificuldade? Algumas, e aí a gente vai entrar aqui em temas polêmicos. RH ainda não sabe falar de negócio. RH não consegue traduzir o como que isso gera mais negócio para a empresa, porque falta repertório de transformação digital, do ponto de vista de negócio. Falta repertório da gente falar de design organization, né, de redução de esforços, de eficiência operacional. Então, a gente precisa construir um diálogo de employee experience falando de performance. Porque a partir daí fica coerente eu falar assim: se o colaborador não está feliz, não está satisfeito, não está engajado, ele não vai ser o melhor dele como talento, né? Então, É. assim, eu adoro esse slide que a Bel traz, porque ele une muito essa visão de negócio com a experiência do colaborador, né? Eu acho que isso é a E traz. principal. Você É, sabe, Fabi, que a gente já teve a oportunidade de conversar sobre ele antes, né? É, A gente se afina muito nesse entendimento, né? Eu gosto muito desta ideia, sabe? É, quando a gente está falando destas coisas, nós estamos falando de como ele fez a escolha e como ele faz essa escolha todo dia. todo E dia. ele faz essa escolha em todas as suas interações, né? Personificada na pessoa do líder, que de alguma maneira é o propulsor das experiências que ele vive. Lógico que a gente tem experiências mais positivas ou mais desagradáveis, como os processos da organização. Mas é interessante como isso fica meio que de lado, É, né? tem, Quando tem, se tem uma liderança mais positiva, né? Mais é, atuante. E tem uma coisa, né, meninas, que a gente acabou falando aí, muitos pontos importantes, mas tem um dado que às vezes é uma armadilha que nós, da área de pessoas, de RH, acaba caindo, que é o seguinte: dados, né? É super importante a gente utilizar as analytics que nós temos nas empresas, né? A base, a base de dados, das escutas que são feitas, seja de pesquisa de engajamento, seja de pesquisa de clima, cada um chama aí de um ponto ou de turnover. Então, assim, essa base de dados, elas precisam ser uma construção de confiança, porque às vezes a gente pode cair nesse famoso ciclo de vida numa perspectiva de quem constrói essas soluções dessa jornada. E aí a gente tendo essas bases de dados, ela gera confiança e assertividade. Um outro ponto que eu queria colocar muito, que a Fabi colocou de uma forma, que eu acho que é super importante, né? Que a gente fala muito da jornada, assim, muitas vezes, e a gente não pode subestimar, né? Porque muitas vezes a gente percebe profissionais que mesmo tendo uma jornada que não é ruim, tá? Porque tem coisas muito boas, às vezes, da jornada que você vai amadurecendo e vendo que tá bom, a jornada não é tão ruim. Mas quando ele senta na posição dele, qual a autonomia que ele tem para fazer o que ele foi contratado? Como que está a inspiração dele, dessa liderança que, né, a Bel e a Fabi falaram aqui? Qual o real motivador dele para querer estar nessa organização? E a gente fala muito assim, é estar pelos motivos certos, né? Porque quanto mais esse colaborador a gente deseja que ele entregue esses resultados com a potência da performance que aquele ser humano pode dar, está na linha de que é a experiência, mas com todo esse entorno que a gente não pode perder de vista, porque a jornada é um passo super importante, mas essa experiência, esse elo da liderança com o dia a dia dele é o que vai fazer a diferença. Então, de novo, reafirmando, o IEX
não pode ser visto como um problema de RH ou como processos de RH. Ele tem um papel super importante, mas é o dia a dia dele que vai gerando sentimentos de querer ou não estar aqui. E depois a gente vou falar um pouquinho aí dessa jornada de saída e por que que as pessoas optam por ficar, né? Porque às vezes fala, por que que eu saio? Não, a pergunta não deveria, porque o senso comum fala assim, ah, tô perdendo gente. Ah, vamos olhar a entrevista de desligamento. É bom também, claro, a gente olha e olha para o retrovisor. Mas a pergunta que a gente se faz é, por que que as pessoas querem ficar? Essa é a pergunta de X, né? É mudar a perspectiva. E aí você começa a ter surpresa do porquê que as pessoas querem ficar. E se você não trabalhar naquilo que fazem elas ficar, você pode perder essas pessoas, esses talentos. Você sabe que vocês tocaram num ponto. Olha, estamos te atropelando, Ana. Ai, Ana, olha isso, hein? Atropelando aqui. Imagina, Nós te melhor avisamos, que hein, Ana? você. A gente já tinha dito que não ia dar A gente já certo, tinha avisado que o né? negócio aqui vai fluindo. Eu já estou com 3 pontos aqui. Claro, Exatamente. já tinha dito que não ia dar certo. Mas eu queria voltar um pouquinho numa coisa que falamos aqui, en passant, e que talvez seja um ponto de evolução bacana para nós todos aqui, que é a distinção das coisas, né? Então, se a gente pensar, e eu estou trazendo isso porque é o que a gente tem visto na prática, né? O que a gente tem visto no mercado acontecendo. Há uma grande mistura das coisas. Então, eu faço. Ah, não, eu meço a experiência do colaborador porque eu faço pesquisa de engajamento. Tá certo. O que você está fazendo lá? Você está medindo, você está buscando os motivos, você está identificando, mas você não está mexendo na jornada, né? Você não está mexendo. Então, quando a Fabi traz essa distinção, e por isso eu quis voltar no tema, que para mim é de extrema importância, é para que cada uma das coisas serve, Isso. né? E uma coisa de uma deriva a outra, ou me traz informações para. Todas as avaliações de engajamento, as pesquisas de engajamento, elas têm uma importância muito significativa, é um espaço de fala. Necessárias. Isso, Exatamente, importante. super. Importantíssimas. É um lugar Confiança, se não tiver, não sai. transparência, né? Se você não construir confiança com os colaboradores, você não tem adesão na pesquisa. E aí você não tem nem resultados que sejam verdadeiramente significativos. Mas quando você tem e você olha para o que está dito ali, tem uma série de insights, uma série de dados que vão te ajudar a revisitar a jornada em todos os seus pontos de contato. Então, uma coisa é o engajamento e como ele é medido. A outra coisa que a Fabi trouxe, nessa linha da distinção, que acho que vale a pena a gente voltar, e por que que eu gosto de fazer essa distinção? Porque também eu tenho ouvido muito essa confusão no mercado, que é, ah, não, eu olho o resultado das minhas pesquisas e o índice de satisfação está imenso. Como é que o índice é bom e as pessoas continuam querendo sair? Ou então o NPS é baixo? E, para mim, vem aquela resposta padrão, sabe? Quando eu falo sobre algo, você gosta de trabalhar aqui? Ah, eu gosto. É legal, né? Então, quando eu estou falando de satisfação, eu estou falando disso. Também não estou falando da jornada, gente. Eu continuo falando de coisas que me dão indícios sobre como está sendo a minha vivência ali. E quando eu falo de NPS, não, você indicaria para sua mãe, né? Talvez a minha mãe pudesse trabalhar em outro lugar, né? É natural que esses dois índices muitas vezes não combinem. O importante é que a gente tenha clareza de que esses elementos todos nos ajudam a revisitar e a compreender como está sendo viver nessa companhia, como está o processo de, de definição ou de escolha desse colaborador de estar aqui ou não, né? E aonde a gente está, de alguma maneira, deixando de atuar de uma forma significativa, né? E isso é jornada. A jornada é olhar para isso e É. pensar cada um desses momentos a fundo. Tem uma coisa que eu aprendi lá. Eu tive um professor, estou tentando lembrar o nome dele aqui, não consegui, lá na Universidade de Michigan. O David Urich, ele estuda como um professor da Harvard, muito legal. E que ele trouxe para a gente como é que as emoções. Porque quando a gente está falando de satisfação, engajamento, né, e confiança,
ele trouxe uma explicação de como que isso acontece no colaborador dentro da empresa, né? Então, assim, quando a gente fala que um colaborador está satisfeito, ele vai te entregar o combinado. Ele é o colaborador, igual a Bel falou, que vai falar que está tudo bem, mas ele vai te entregar o combinado. E nós precisamos de pessoas assim, né? Então, mas não conta com ele para fazer inovação, não conta com ele para transformar negócio, para criar um ambiente engajado, não conta, né? E satisfação, quando para você construir uma emoção de satisfação, a gente pode, e aí tem o estudo que a gente fez de pesquisa dentro da Elox, que é o seguinte: nós fizemos uma pesquisa enorme, nacional e internacional. A satisfação na ótica do colaborador é aquilo que qualquer empresa oferece para ele. Se ele trabalhar na Mercer, se ele trabalhar na Vale, se ele trabalhar na Terminal, se ele trabalhar na melhor empresa do mundo ou na padaria da esquina, a gente vai entregar a mesma coisa para ele que gera satisfação. Porque são atividades, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu contratei um analista, eu preciso dar um computador para ele. Eu preciso falar para ele o que ele precisa entregar, né? Ele precisa ter um uniforme básico para trabalhar quando ele trabalha dentro de uma indústria. Então, são coisas que as pessoas já esperam que aconteça. Quando você vai no dicionário Aurélio e olha satisfação, eu já espero, eu tenho expectativa que aquilo aconteça, né? E quando a gente traduz para dentro da empresa, esse colaborador não satisfeito não engaja. Por isso que hoje as empresas estão perdendo dinheiro com tratativas de engajamento. Outro dia eu estava conversando com um cliente nosso, de Portugal, e ele virou para mim e falou assim: Fabiana, eu já investi não sei quantos milhões de euros no engajamento disso, 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 e eu não consigo melhorar minha pesquisa. Eu falei assim: claro, você está engajando sobre algo que é sua satisfação, que o básico não está funcionando. E pessoas que não estão satisfeitas, gente, elas não vão se engajar. E aí, de novo, não vai existir 100% para tudo, né? Não. Ô, Fabi, eu Não vai costumo existir. dizer, só um É. parêntese, eu costumo dizer que é aquele profissional que vai com o corpo para o trabalho e deixa a alma em casa, né? É isso aí, Paulinho, é isso Vai aí. meia boca, né? Vai meia boca. O Ricardo Fará, que está aí muito quietinho, vai se lembrar dessa história. Nós fomos parceiros e contemporâneos na SPM. Éramos professores da SPM de uma disciplina chamada Fator Humano. Nessa disciplina, o início dela tinha uma pergunta que a gente fazia para os alunos para levá-los a pensar por que é que ele fez aquela escolha. E a pergunta era: por que você trabalha? Aí todo mundo tem boleto para pagar. Eu digo, esquece esse pedaço, isso a gente já sabe. Vamos olhar para as outras coisas. E quando os alunos começavam a trazer para a gente os elementos de por que eles trabalhavam, a gente aprofundava na pergunta. E por que você está buscando isso neste lugar que você está? E por que este lugar que você está é diferente de outros lugares que você já teve? Ou que você gostaria de estar? O que você gostaria de ter como retorno ao entregar a sua força de trabalho? O que te faz levantar da cama como se fosse ir para uma noite de Réveillon, ao invés de ouvir a música do Fantástico, né? De novo, segunda-feira. É, Então, essa sua fala, Fabi, me leva muito para esse lugar, sabe? Então, eu posso estar satisfeito em algum lugar? Posso, porque ele pode nutrir alguns dos meus motivos pelos quais eu fiz essa escolha. exato. E isso, de alguma maneira, vai me dar alguns motivos pelos quais eu gosto ou me conecto com alguns dos fatores da jornada. Exatamente. Mas Exa me conectar com mais de um ou vários ou todos os fatores é muito maior do que isso, é. né? O Roberto Santos até colocou uma pergunta aqui, Bel. E aí, Roberto, eu vou te responder na ótica da experiência da nossa metodologia aqui da Ah, Elox, tá? Eu não vejo o EX como uma visão ampla do engajamento, não. Eu vejo assim, para você entregar a experiência, e eu vou tentar trazer um exemplo prático aqui para vocês, você precisa construir 3 emoções complementares no colaborador: a satisfação, o engajamento e a confiança. Vamos falar de diversidade, que é um tema que a gente está falando sempre, e ele tangibiliza muito o que eu quero dizer para vocês. A satisfação na ótica da diversidade é respeito.
Não tem como você querer engajar as pessoas no programa de diversidade, em letramento cultural sobre diversidade, se o líder dela não respeita ela. Ela não engaja, correto? Então, quando eu falo que é um somatório, é porque você precisa ter o respeito como base, então não pode existir tolerância com o desrespeito, né? Você precisa ter como engajamento são todos os gatilhos de envolvimento e entendimento. Se você faz uma ação de engajamento que você só está colocando envolvimento, mas não está criando a consciência para a pessoa e entendimento do porquê que você está engajando ela, você perde investimento, né? Então, são campanhas de diversidade, são os treinamentos, né? Eu costumo dizer que engajamento são atividades que têm início, meio e fim na organização. Então, pensa tudo que tem início, meio e fim na organização. Feedback tem início, meio e fim. Então, ele engaja, né? E ele tem que estar atrelado a uma estratégia, né? Um treinamento tem início, meio e fim. Avaliação de performance tem início, meio e fim. Isso tudo engaja. Só que ele só confia em você e olha para trás, né, que é o que a Bel está falando, e fala assim: poxa, a experiência aqui é legal se ele confiar nos processos de gestão da empresa. Na hora que ele for desrespeitado, a liderança vai ser mandada embora, por exemplo, tá? Na hora que eu estou fazendo atração e seleção, meu processo é às cegas. Ou tenho uso IA, que hoje a IA está dominando muito e ajudando muito a diversidade. Uso a IA para que os viés inconscientes, seja da área de atração e seleção ou da liderança, não façam, não vão interferir no resultado do selecionado. Eu confio que o processo da empresa, independentemente de simpatias ou antipatia da liderança, porque a liderança pode me amar ou me odiar, eu vou estar assegurada, porque o processo me garante isso, desde a satisfação, do engajamento, da confiança. É esse somatório que te entrega a experiência, né? E é por isso que eu falo, às vezes o pessoal fala, não, Fabiana, mas custa caro. Eu falei, não custa caro. A grande estratégia de implementação de Employee Experience está na sua intencionalidade do que você quer priorizar para a empresa, né? E aí, isso tem muito a ver com a cultura, né? Que a Paula começou trazendo aqui para gente. Por quê? Porque a cultura, ela é... Acho que, Paulinho, como é que você falou sua frase? Que a cultura é aquilo que se pratica. É o walk the talk, né? É o walk the talk, É né? o que você Então, fala e o que você faz. exatamente. Então, se você não tiver muita clareza, né, dessa intencionalidade do que está acontecendo na sua empresa, a gente perde muitas ou demora muito para se alcançar uma transformação cultural, né? Então, Roberto, não sei se ficou claro aí para você, mas eu não vejo a X como algo que amplia ou a X como uma evolução, não. Eu vejo a X como resultado de um somatório de satisfação, engajamento e confiança do colaborador. Deixa eu só fazer uma pontuação contribuindo mesmo, né? Quando o Roberto fala de extra mile, eu tenho para mim, eu posso estar enganada até na interpretação que faço deste sentido, né? Dessa expressão. Mas para mim o extra mile é aquela vontade a mais, sabe? Aquele sentido de é, eu não estou preocupada em fazer bem feito, estou preocupada em fazer e me entregar. Quer dizer, é algo que me mobiliza, me motiva a ir além, né? Eu olho para o Extra Mile com essa perspectiva. Neste sentido, eu acho que engajamento mede o quanto eu me envolvo, o que eu gosto, o que eu não gosto, etc. e tal. A jornada, como resultante, uma jornada bem aplicada, uma jornada bem municiada, uma jornada bem proposta, dentro de uma cultura, com líderes participativos, pode gerar o extra mais. Vai me levar lá. Por quê? Porque ela trabalha, Roberto, e até pensando no Hogan, ela trabalha com os meus motivos. Ela me toca nos meus motivos. Por isso que eu digo que uma jornada legal, uma jornada bem pensada, ela faz com que eu faça a escolha por estar aqui todos os dias, que é o sentido maior das minhas motivações, né? Por que aqui? Né? E aí o aqui pode ir para qualquer lugar, né? Aí eu venho de corpo e alma, né, Paula? Aí eu Ao invés venho, de corpo. trago o corpo e trago a alma, não preciso nem respirar para entrar. A gente tá aí. Adorei. Porque é o seu melhor, né? É o seu melhor à disposição. Porque Exato. você estar numa organização
pelos motivos certos. E aí, gente, não é motivo errado status, não é motivo errado salário, mas se for só por alguns alavancadores, eles não são sustentáveis. E você não vai ter o seu melhor no resultado dessa organização. Mas, assim, é uma jornada que eu acho que o que vocês trouxeram faz todo o sentido para a sustentação dessa experiência dentro da empresa, né? E aí aqui tem uma pergunta bacana do Dante, né? Que ele fala aí, qual que é a diferença entre satisfação e engajamento, né? E, e aí essa pergunta, ela fica aí numa reflexão, fiquem à vontade aí, meninas, para a gente poder fazer, né? Colocar um pouco disso. Porque a satisfação, quando a gente olha, né, é tudo aquilo que você se comprometeu como empresa está se cumprindo. Né? Você comprometeu, que é aquilo que você, muitas vezes, esse é o problema. Você promete uma cultura de uma organização para um candidato, quando ele chega, ele vê que é diferente. Para quem está dentro, eu falo uma coisa e faço outra. Então você conecta e fala assim: opa, que satisfação é essa? Você não está cumprindo com o nosso contrato de relação de confiança, o contrato de trabalho, né? Quando você olha no engajamento, é um pouco do o quanto eu consigo dar o meu melhor, o quanto eu consigo fazer o meu melhor para essa organização. E a gente hoje está numa, graças a essa mudança que está tendo, né, gente? A gente não é mais o profissional, eu sou a pessoa fora da empresa e sou uma pessoa dentro da empresa. A empresa precisa estar aberta para acolher todas essas diferenças e ter um ambiente onde a pessoa pode ser o que ela é. Porque a gente sempre fala, nossa, eu sou em casa, eu sou diferente, com amigos eu sou diferente. Não, aqui nós somos. A gente tem que estar mais aberta e propiciar um ambiente que favoreça as pessoas serem o que elas são do seu ambiente de trabalho. E aí isso vai gerando engajamento. E o engajamento ele está voltado para essa jornada bacana que tá sendo, que tem que ser bem construída, né? Mas também com todas essas experiências no entorno que nós falamos anteriormente, né? Seja com a liderança, seja com a minha autonomia, seja com muitas vezes a infantilização das relações, vai minando o engajamento das pessoas, enfim. E aí, por outros grandes exemplos. Ô, Paula, Paula, pegando eu carona na sua ia fala, fazer, eu até vou fazer uma provocação, depois vocês todas podem já trazer aí para nós. Só lembrando, pessoal, que a nossa sessão ela vai ter 1h30 hoje, então a gente vai até às 8 aqui nesse bate-papo. E eu queria que vocês trouxessem para nós alguns cases, práticas que vocês já estão vivenciando no dia a dia de vocês, para contar para nós um pouquinho como que isso se traduz, né, nos desafios, os acertos, os sucessos que vocês já estão tendo aí nas práticas de vocês também, para a gente conhecer um pouco mais sobre isso na prática. vamos deixar a Paula falar primeiro? Bora lá. Eu queria falar um pouquinho, que eu acho que tem um espaço, e eu vou falar de uma perspectiva de uma indústria, né? Que é a minha indústria, a indústria de base, né? Uma indústria pesada que é a mineração. E aí eu comentei muito aí, na hora que eu estava falando de cultura, que a gente investiu um pouquinho em diversidade, né? Intencionalmente na diversidade de gênero. E aí é um case que me toca muito, porque numa empresa de mineração, onde é predominante masculina, trazer a diversidade tem uma dose de desafios, sabe? E, entretanto, né, a parte mais fácil, se é que eu posso dizer que foi fácil, foi atrair essas mulheres, né? Mas com o passar do tempo, a gente começou a perder mulheres, né? E essa inquietude era olhar, né, para por que que a gente está perdendo, né? A gente atrai, a gente, mas tem uma questão de inclusão, que isso é um outro papo que a gente pode ter em outro momento. Mas aí a gente começou a perder muitas mulheres. E aí falou, pô, vamos estudar o porquê. Aí é aquela entrada que eu falei para vocês, né? O quanto é importante a gente analisar dados. E aí veio a pergunta, né? Por que que a gente está perdendo? Aí veio várias questões e muitas frentes para serem trabalhadas. Mas a gente falou, vamos trabalhar porque que elas ficam, né? Vamos olhar porque que elas ficam. E a gente foi tendo várias surpresas. E uma das questões que chamou muita atenção era uma população dessas mulheres, que eram as mulheres que saíam em licença maternidade. A experiência do retorno era uma experiência muito ruim para elas. E tinha um dado que acabou nos assustando muito, nos alarmando. 14% das mulheres que retornavam de licença maternidade elas pediam para sair da empresa, né? Então, a gente teve que, estamos, na verdade, exatamente agora, trabalhando muito nessa frente de que, assim, como que é essa experiência, e quando a gente começou a clusterizar
essa experiência do qual a gente precisa mudar de patamar para perder menos essas mulheres, porque começa na jornada de engravidei, falar para o chefe que engravidou, né? Aquela barreira, talvez aí uma masculinidade meio tóxica ainda que a gente sabe, numa empresa, numa indústria um pouco que está numa jornada de evolução e os homens ganhando mais consciências. De novo, coach, mentor, ajuda demais a gente nessa jornada, né? E a gente agora vem trabalhando com pilares muito focados para essa evolução. Mas o que eu queria trazer, que a Fabi trouxe de alguma forma, que às vezes a gente pensa que fazer experiência é investir muito dinheiro. E a gente, muitas vezes, a gente Não, precisa de pouco dinheiro para fazer a diferença, né? não de A coach, né, gente Paulinha? é isso, é isso. Então a gente precisa voltar lá, né? Na premissa, a gente precisa ter um espaço de confiança para essas mulheres falar por que elas sentiram isso. A gente teve muitos insights com as experiências que elas nos trouxeram, mas os insights precisavam sair por uma ação e até para dar resposta. E uma das jornadas, né? E a Fabi é uma parceira nossa aqui da Elox, que assim, ela está nos ensinando muito que assim. Nem sempre você vai resolver os problemas daquela expectativa que a pessoa deseja, mas você precisa falar sobre isso, até para calibrar expectativa versus experiência, que eu acho que eu vou deixar essa bola quicando para as meninas trazerem aí outras variáveis. Mas é um pouco disso que a gente vive e um paradigma que a gente precisa quebrar, sabe, gente? A gente já falou disso algumas vezes. Não é problema só de RH, é um problema sistêmico da organização. Precisa ser soluções que alavancam o resultado do negócio e nem tudo é dinheiro. É escuta, coach, mentoring e querer fazer acontecer. Tá certo? Era um pouco dessa experiência que eu estou vivendo aqui nesse exato momento, inclusive com essa frente com as mulheres. Eu vou trazer para vocês, a Paulinha trouxe uma ótica voltada para a experiência da diversidade, que hoje, para mim, ela é o principal tópico. Quando as pessoas me perguntam, né? Fabiana, por onde você começaria a falar de employee experience ou pela diversidade? Não só pelas características de que você, e pelas confirmações numéricas de que a diversidade ela é uma competitividade para o negócio, mas é porque é o ponto de maior sensibilidade para a empresa, né? Então, assim, a gente ainda tem muito que evoluir, mas isso é muito importante. Mas eu quero trazer uma outra ótica para vocês, um outro exemplo de um cliente meu, é, que a gente estava com um problema, não tem nada a ver com RH, só para vocês entenderem a consciência de ampliar essa visão do Employee Experience. A gente foi chamado para desenhar a experiência do comprador, porque eles estavam perdendo competitividade nas negociações, seja por turnover, as pessoas estavam saindo, né? E seja pelo atraso de algumas negociações. Bom, quando a gente foi entrar e entender, e aí fica uma dica para vocês que são coach, cada vez mais, né, dentro dessa empresa tem um RH, os HRBP são todos formados em coach, né? Isso eu já achei um diferencial sensacional. Eles têm uma prática lá de coach coletivo, porque eles estão construindo, eles tiveram um problema muito sério em uma das fábricas deles, e eles tiveram um problema muito sério de cultura do medo, né? Então, os HRBPs se tornaram coaches coletivos, que eles falam. Então, eles começam a mapear os temas que estão gerando medo e que não estão vindo à tona, põe aquilo ali, põe dentro de uma sala e faz um coach coletivo. Achei muito legal. E num desses exercícios, eu pedi para que eles fizessem, me acompanhassem num bate-papo com os compradores. Eram 120 compradores. 5 colaboradores pediram para sair da sala. E aí depois eu pedi para conversar com eles. E eles falaram o seguinte, Fabiana, eu não acredito em nada que essa empresa faz. A gente mapeou o processo, a gente trocou liderança, a gente trocou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que o nosso problema, olha para vocês terem noção como é que é simples em Employee Experience quando você tem a visão correta. O nosso problema se chama TI. A nossa interface com a área de TI dentro do nosso negócio, hoje, é responsável por mais de 70% das nossas perdas de negociação. E a gente foi tentar entender o que isso significava, simplesmente porque dentro do processo, de novo, eu gosto de uma imagem, pensa no triângulo, tá?
A experiência, a metodologia da Taking Group, depois vocês podem olhar, a metodologia referência no mundo sobre experiência. Ela fala o seguinte: seja cliente ou colaborador, o seu cliente ou o seu colaborador, mas vamos falar do colaborador. Um comprador tem um objetivo, que é fazer a negociação o mais rápido possível com o maior saving para a empresa. Ok? Qual é o esforço que ele faz isso? Esforço ele recebe em que tempo, a informação está certa, o fornecedor foi escolhido corretamente, né, para ele fazer a emissão do pedido. Esse esforço gera uma emoção. Isso é experiência, né? Quando a gente foi fazer esse mapeamento dessa jornada, que é diferente de mapeamento de processo, na hora que a gente foi fazer isso, a gente percebeu que na hora que ele digitava, sem querer, dentro do SAP, um número errado, e isso salvava automaticamente, ele precisava de 3 dias para fazer essa mudança, porque o processo de TI exigia a abertura do ticket. Aí eu pergunto, o que isso tem a ver com RH? Nada. E aí, sabe como é que a gente resolveu essa experiência de todo mundo? E aumentou em mais de 73% a agilidade da empresa, porque a gente tem uma métrica de agilidade, mas aumentou, tipo assim, o save da empresa triplicou, né, em questão de 2 meses. Nós só colocamos 3 pessoas, porque lá eles têm competências diferentes de compras, nós colocamos 3 pessoas de TI exclusiva para a área de compras. Nós não mudamos processos. Eu não fui lá em TI falar, muda seu processo, não. Eu falei, traz aqui 3 pessoas de TI, deixa trabalhando aqui dentro, vão testar, e se isso funcionar, deixa essa célula funcionando. Isso é experiência, gente. As pessoas já não queriam nem discutir do problema porque não tinha mais credibilidade, né? Então, assim, eu quis trazer um exemplo que fora de RH, para a gente entender, e aí muito como vocês coach, né? A experiência tem muito a ver com aquilo que a Abel falou. A gente precisa entender a jornada do trabalho que acontece, né? E essa jornada do trabalho, ora vai estar com algumas interfaces com RH nos processos dele. Mas 99% do dia a dia dele, a liderança tem que ter esse olhar. Então, vocês como coach, né? Até pedindo uma ajuda aí como uma profissional que sou né, com uma missão de melhorar a experiência das pessoas, tragam esse olhar para a liderança ou para os profissionais que vocês estão trabalhando. Quais são os esforços que estão acontecendo que está gerando, né, ausência de crédulos dentro da empresa, né? Acho que esse é um ponto que eu deixo aqui como exemplo prático para vocês também. Eu vou engatar nessa conversa só mostrando mais, compartilhando outra vez, né? Compartilhando caminhos, né? Então, pegando no viés que a Fabi comentava agora há pouco em relação às perspectivas de por onde a gente ataca, o que a gente tem visto e feito, em geral, nos projetos que a gente tem feito na Mercer, a gente começa por analisar os processos de RH que experiência geram nas pessoas, né? Então, aqui, alguns deles. Então, um ciclo normal de um colaborador dentro da empresa passa por estes elos aqui. E estes elos, eles não são só de RH, eles devem estar gerenciados por, né? Ou sobre a mira de, tá? Então, se a gente pensa na chegada, em como a avaliação é feita, aqui já é um papel da liderança, muito embora o processo seja de RH, os programas de desenvolvimento, que em geral são desenhados por RH, e aí aqui é que eu quero engatar naquela resposta que me perguntaram, como é que isso, de alguma maneira, repercute no nosso trabalho de coach. No processo de transição, de mudança de posição, de ascensão de carreira, o que vai, promoção, na chegada de gente nova e no que eu sofro ou vivo com essa nova liderança que, de alguma maneira, me abraça ou a quem eu passo a reportar, bem como a ser um novo líder, que é um outro momento também extremamente mapeado e difícil da gente criar boas impressões, né? A gente acaba saindo de uma posição de não liderança para uma primeira posição de liderança com crenças a serem desconstruídas, né? Eu sei fazer, eu não sei orientar o fazer. E aí eu vou criar uma experiência super complicada nesse ano. Então, na metodologia que a gente trabalha, a primeira coisa que a gente faz é olhar esses pontos. Como é que estão esses pontos? E aí, junto com a organização,
a gente vai definindo sobre quais deles a gente vai debruçar. Sobre quais deles a gente vai mapear e a fundo, na linha do que a Fabi estava trazendo em relação a esse processo de compra. Então, vamos ver como é que isso se dá? Vamos ver por que isso gera essa percepção ou aquela percepção? Vamos ver como é que a gente enriquece ou o que a gente precisa trazer de mudança? Então, de novo, a história. É caro? Não, não é caro. É analítico, é de observação, é de compreensão da realidade, é de estudo do fenômeno, é fenomenologia pura, na veia, é entender o que se passa naquele lugar. E a partir do entendimento, ir criando compreensão de o que é que eu preciso mexer, ou o que eu quero sugerir que se mexa. Nesse sentido, a gente passa a construir uma outra etapa do projeto, que é o que a gente chama de quais são as experiências que, em geral, a gente observa como positivas e produtivas e conectoras destes colaboradores com o trabalho. A primeira é em relação à vivência com o time que ele está. Quanto eu me sinto ali querido, envolvido, me sinto pertencendo, e o que eu preciso olhar, né? Que pode ou não estar me trazendo essa possibilidade. A segunda é com o meu próprio trabalho. Quanto eu me sinto preparado, pronto, eficiente, contributivo, fazendo o que eu faço. Ou que barreiras eu encontro. Essa que a Fabi me traz, me veio direto essa percepção, sabe? Alguém que sente o seu trabalho caminhando com maior dificuldade, sempre esbarrando nos processos, como ele vai se sentir efetivo no trabalho dele? A experiência que aquela atividade está gerando para ele não pode ser positiva. Logo abaixo, o quanto essa organização, esse time, a minha atividade de verdade me faz sentir criar impacto. Eu sinto que tem valor o que eu faço. Eu ouço que tem valor. Eu sei por que eu estou aqui, que papel tem a minha atividade, por que a minha atividade é importante para a organização, para a área, para a construção de resultados. E aí, por último, né, a história da minha experiência. Quanto eu consigo perceber que isto tudo que eu vivo nessa organização está me fazendo construir uma perspectiva de a minha vida faz sentido aqui. Então, é por isso que eu sempre trago essa história, sabe? Tem a ver com as minhas escolhas cotidianas. Nesse sentido que eu estou comentando aqui, muito e muitas vezes entram as nossas sugestões de que nos processos de desenvolvimento, no processo de revisão da própria jornada, na construção do aprofundamento desses elos de pertencimento, de responsabilização, de coparticipação da vida do outro, entra o que a gente faz de aconselhamento para coaching ou mentoria. Então, dentro da perspectiva do trabalho do coaching, é como você, de verdade, ajuda aquele colaborador a perceber o seu valor, a refletir sobre o seu valor e a construir uma perspectiva de valor para a organização na qual ele está. Essas questões que a gente, em geral, leva para um processo acabam sendo um alimento, um fertilizante incrível na construção de uma jornada positiva, porque leva o indivíduo, a gente bem sabe disso, a compreender melhor os seus sentidos e que papel ele tem, e de se perceber e de se sentir naquela organização inteiramente. Então, por aí que a gente faz, e por aí que eu acredito seja o grande valor. Ô, Bel, assim, só pegar um gancho, eu sei que a gente está chegando no final, Ana, mas eu não queria deixar de colocar, né? A gente falou muito, e a Fabi colocou brilhantemente, assim, o papel da liderança na jornada da experiência do empregado, né? E é nessa cultura de experiência que a gente está vivendo, né? Muitas vezes a gente tem aqueles líderes mais genuínos, interessados nessa jornada e que rapidamente eles se engajam.
né? E a gente acaba se frustrando com aqueles que nem sempre ganham essa consciência tão rápida que vai fazer essa transformação. Então, o que eu costumo dizer é que, assim, o coach, o mentor, ele nos ajudam muito e a gente deveria usar e beber muito mais dessa fonte, que é, assim, ajudar essa liderança a entender os porquês. Porque mesmo que eles não forem genuínos, mas eles entenderem os porquês e fazerem, também está valendo. Agora, o que não pode é nós termos líderes que sejam detratores da cultura da experiência que nós queremos implantar na organização. E essa consciência, quem ajuda muito o líder é o mentor e o coach. Então, eu queria reforçar esse ponto aí, porque vocês fazem o coach tem uma potência imensa para essa jornada. E o processo de profundidade, né? De reflexão que as pessoas ganham durante os processos de coaching é uma coisa magnífica. Isso tem um retorno imenso para o ambiente no qual o sujeito está inserido, né? Eu ganho uma clareza e uma profundidade de análise sobre tudo que faço, a partir do momento que eu paro para refletir, e ainda uma reflexão mediada, é quase que sopa no mel, como diria uma É técnica Coisa boa a verdade. cubana, gente ouvir sopa isso, no né? mel. Muito bom a gente ouvir, porque realmente hoje a gente teve a oportunidade de ouvir de vocês assim insights fantásticos sobre essa questão da experiência, essa diferenciação entre satisfação e engajamento. E a importância, né, do papel do líder nesse contexto, mas também de olhar para isso como algo que faz parte do negócio e ouvir, né, de todas vocês, o papel protagonista dos processos de coaching, de mentoring, de acompanhamento desses líderes, com certeza é uma satisfação para nós. Eu queria lançar aqui uma última pergunta que o Dante fez para nós. Ele quer saber se, com a chegada da nova geração, das novas gerações, né, isso tem moldado ações de employee experience. Como é que vocês têm também lidado com essa questão das novas gerações que elas querem, né? Elas vêm com mais expectativa, feedback, velocidade de carreira, enfim, trabalho remoto. Como é que isso também está moldando as ações de employee experience, na visão de vocês? Talvez a Paula também queira trazer um ponto do que ela já vivencia lá, a Fabi, Eu Beth. queria, eu gosto de explicar, eu tenho uma opinião particular, bem particular, sobre essa questão dos conflitos de gerações, né? Não, não é que ela não existe, ela existe. A questão é que eu sempre olho quem são os mais adultos e maduros da relação, né? Como é que seria hoje a nossa vida, nós que estamos aqui, né, nessa grande conversa, se a gente tirasse da nossa vida amanhã o Uber, o iFood, né? Todas as facilidades que a gente tem com banco no digital. Como é que seria isso para vocês retornarem a ter que ir até um ponto para pegar um táxi, a você ter que ir até o banco para resolver o seu problema? Por que que eu gosto de começar a fazer essa reflexão? Porque essa nova geração, gente, eles nasceram no ambiente digital. Então, a redução de esforços para eles é uma coisa que não se discute. Eu tenho dois filhos, de 20 anos e de 17 anos. Diversidade, eles ficam vendo eu falar de diversidade, de treinamento de diversidade. Mãe, por que que você está explicando isso para essa turma? Exato. Falei, por quê, filho? São pessoas que não, né? Mãe, mas não tem. Mas eles não conseguem entender. Assim como eles não conseguem entender, eu tenho uma coleção de cartão de orelhão público. O que que eu gosto de dizer? O que que isso tem impactado na experiência das pessoas? Isso tem acelerado a necessidade das lideranças, né, mais maduras, né, a pensar em redução de esforços. E aí a gente entra em burocracias, igual o exemplo que eu dei para vocês aqui da TI com compras, né? Então, o que eu olho que isso tem se transformado na experiência das pessoas é que eles não estão esperando, né? Essa juventude, eles são muito impacientes. Acho que o problema dessas gerações eles são muito impacientes, né? Eles não têm paciência em serem mais analógicos dentro das organizações do que eles são na vida deles. É inadmissível. Outro dia eu estava analisando um processo de experiência de compras, a pessoa chegou para mim, a pessoa tem 22 anos, ela chegou para mim e falou assim, Fabiana, eu compro o livro em um clique na Amazon. Aqui tem exatamente 15 dias que eu não consigo a aprovação para eu comprar um livro que o meu líder pediu para eu comprar. Então, o que eu quero trazer para vocês
é que os conflitos estão existindo porque a gente precisa criar consciência e ampliar o campo de visão da liderança de que essa geração está chegando porque eles estão vivenciando os benefícios que nós estamos vivenciando de sermos mais digitais, da gente ter menos esforços, né? Então, está transformando totalmente a experiência. Onde que a gente está esbarrando? No que a Paulinha já falou muito bem. Cultura, necessidade de desapegar ao controle, né? Então, assim, acho que vão vir muito mais, né? Eu falo, sempre vai existir uma startup que vai questionar a existência do seu negócio, não tenham dúvida disso. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas vai vir. Hoje eu tenho empresa, que a empresa é de drone, ela entrega os kits on-boards na janela do apartamento da casa da pessoa. Eu tenho, em São Paulo, né? Por quê? Porque a média da idade do time que trabalha lá dentro, né? São todos tecnológicos, não sei o quê, não sei o quê, é 28 anos, né? Então, assim, ou a gente se adapta para criar vantagem competitiva e o turnover dela de uma empresa de tecnologia é perto do zero, né? Ou a gente vai ter dificuldade de atração, de retenção de talentos, de desenvolvimento, porque a gente não vai conseguir avançar nisso. Fabi, sabe que você me provoca aqui para uma palavrinha final? Semana retrasada, eu estava num summit de RH e me perguntaram sobre essa questão das gerações. E na minha cabeça, o primeiro conceito que vem é um conceito que eu fui criando para mim, até para lidar bem com essa questão, ou para entender por que eu lido bem com essa questão. Talvez isso. E esse conceito, ele se resume quase que poeticamente em Guimarães Rosa, né? Então, aquela história, nossa cabeça tem muitos lugares para visitar, por que ela tem que ficar de um jeito só? Né? E eu olho para essa questão das gerações e penso que talvez a gente esteja fazendo pouco isso, que os nossos líderes fazem pouco isso. Eles ouvem o outro, a cabeça do outro, o jeito do que é que o outro vive ou as suas escolhas. Eles ouvem mal o que é importante para o outro, porque talvez ele também não esteja se dispondo o suficiente a visitar outros modos de ser e viver. Então, na minha perspectiva, o grande trabalho que a gente deveria fazer, até nessa perspectiva da experiência, ou do engajamento, ou de pensar práticas, ou de ajudar a construir organizações que sejam mais saudáveis do ponto de vista de ambiente, é ajudar o entendimento do tamanho que o ser humano é e das imensas possibilidades que cada um de nós tem de pensar. Por que eu tenho que pensar igual a você? Essa é a Muito beleza, Bel. E a gente está aqui Paula, vivendo tem com as três palavras finais. Vamos É, lá. a gente está aqui vivendo essas três gerações e eu acho que a palavra é a gente ter a humildade de aprender com o outro e aprender a reaprender muita coisa para que a inquietude dos jovens nos mobilize para algo melhor e a serenidade dos mais maduros para trazer uma certa calma para os mais ansiosos dessa geração. Ana, assim, uma honra, super obrigada. Acho que aqui a gente ficaria mais algumas horas falando e um assunto puxa outro. Foi uma honra, obrigada pelo convite. Estou à disposição nas redes sociais para qualquer outro momento e a gente conta muito com vocês. Vocês, coach, mudam muito o patamar de consciência organizacional, porque as organizações são feitas de pessoas e as pessoas têm os seus conflitos internos. Então, se a gente não trabalhar bem esses conflitos internos, eles não vão se tornar melhores pessoas e muito menos melhores líderes, melhores profissionais. Então, também contamos com vocês e pelo trabalho belíssimo que a ICF faz aqui no Brasil e em outras regiões do mundo que a gente também conhece bem. Maravilha, muito obrigada. Fábio, quer fazer uma palavrinha final? Não, só quero agradecer, né, o que a Paulinha falou, se deixar a gente fala mesmo muito, né, o último Ela evento já que tinha a gente avisado. atrasou só meia hora, mas é muito legal essa troca. Eu cada vez mais, outro dia eu escutei de um grupo de tecnologia, eu fui numa palestra e o pessoal falou sobre o campo de visão. Ajudem, né? É um pedido que eu deixo para vocês, ajudem essas lideranças, esses profissionais a aumentarem o campo de visão.
sair da área deles, sair só do segmento deles e começar a entender mais sobre uma coisa que Bel é, né, referência para mim, que é comportamento humano, forma de pensar, como é que as emoções são geradas, né? É muito importante essa consciência ampliada, né? Porque senão a gente, cada vez mais, a gente vai ter pessoas sofrendo, porque não conseguem mudar e porque não entendem o que precisa mudar, né? Então é importante essa consciência. Obrigada pela oportunidade, Aninha, e Bel e Paulinha, sempre uma honra estar com Nossa, vocês. estamos aqui finalizando essa conversa, gratos por tudo que vocês compartilharam, por estarmos saindo daqui com certeza muito maior do que nós chegamos. Quero que vocês deem uma lida no chat, as pessoas estão deixando mensagens bacanas para vocês. A Wang também já colocou o Instagram, o LinkedIn de vocês ali no chat para a gente continuar esse bate-papo, não precisa terminar aqui. Agradecemos imensamente a disponibilidade de vocês três de estarem conosco aqui hoje, terem compartilhado tanto a experiência de vocês, conteúdos válidos, nos acrescentaram informações relevantes, ampliaram o nosso conhecimento e, acima de tudo, nos deram uma inspiração, né? De que o nosso trabalho, esse trabalho de desenvolver pessoas, o trabalho humano, ele é realmente um protagonista cada vez mais dentro desse ambiente profissional e que a gente tem uma missão muito bonita pela frente, né, de fazer com que o ser humano seja cada vez mais bem-vindo dentro do mundo do trabalho, que a gente possa vir integralmente, né, como seres humanos para esse ambiente e que ele venha de uma forma integral fazer parte de tudo isso. Que bom, obrigada a todos que estiveram aqui conosco. O Wang já colocou lá que se quem quiser o certificado lá no chat, o Wang já colocou também o link de certificação. Continue acompanhando, ainda temos mais eventos bacanas amanhã, né? E esse evento vai ficar gravado, então vai estar no YouTube também da ICF para quem quiser acompanhar. Obrigada, Fábio, pela Para disponibilidade. vocês. Obrigada a Conectados vocês, com essas viu? duas profissionais. Bel, Gratidão. Paula, gratidão também de Eu que vocês estarem aqui. agradeço, Paulinha, Fabi, Ana, Vamos pelo... tirar uma foto? Vamos tirar uma foto Vamos, rapidinho. vem Tem um monte primeiro. de gente, mas a gente tira uma fotinha aqui pelo menos. Vamos lá. Só porque eu falei, eu não estou na galeria aqui. Vamos lá. Muito bem. Continuem sorrindo que tem duas telas. Joia. Valeu, pessoal. Obrigada pela Muito parceria. bom, Obrigada, turma. gente. Boa Um noite. Tchau, Amanhã. abraço. Beijo, gente. Fiquem bem. Valeu, Fabi, Bel. tchau, Paulo.